tem que ser, para a gente se tornar uma diretora nacional, a gente precisa ter essa base toda que ela falou, essa responsabilidade, essa ética profissional, a humildade, que eu sempre digo que a maior característica, a maior virtude de uma líder é a humildade, porque eu acredito que sem humildade a gente acaba não sendo uma Mary Kay Ash, né? E a gente tem que trabalhar para representar a senhora Mary Kay. Então vamos falar um pouquinho sobre crescimento, tá? Eu não sei aqui se todas são já executivas, se todas têm diretoras descendentes, algumas são diretoras em qualificação, mas nós vamos falar um pouquinho de como multiplicar a unidade para conquistar todos os sonhos de vocês. Vocês gostariam de multiplicar a unidade de vocês? Sim. Não seria maravilhoso? Só que eu vou falar de uma maneira diferente. Todo mundo chega e fala para você pegar 5 tops. Não fala? Vocês já ouviram isso? Escolha 5 tops e não sei o que, não sei o que. Eu vou falar um pouquinho diferente e vocês vão estranhar um pouquinho, mas depois vocês vão entender, tá bom? Então, o crescimento, ele requer comprometimento. A primeira coisa que você precisa é pensar, eu estou disposta a pagar o preço do crescimento? Eu estou realmente disposta a crescer? Porque às vezes as pessoas falam, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ganhar meu carro, eu quero formar não sei quantas diretoras, eu quero ser nacional. Mas vocês estão dispostas a pagar o preço por isso? Porque isso requer muita disciplina, muito foco, muita determinação. Isso requer muito planejamento. Você tem que ter a sua meta e saber exatamente aquilo que você quer. E você tem que planejar isso. Se vocês estiverem dispostas a fazer esse planejamento, seguir a risca, com foco, com determinação, uma pitada de ousadia e muita fé, primeiramente em Deus e em vocês mesmos, para que vocês... A pessoa só vai crescer se ela acreditar que realmente ela tem potencial para que isso aconteça. Porque às vezes a gente não cresce, as pessoas não falham por falta de capacidade ou por falta de talentos e habilidades. As pessoas fracassam por falta de metas, de foco. Então é isso que é muito importante a gente ter. A Maricela estava dizendo que era para ela ser nacional muito tempo antes, e eu tenho certeza que era. Só que no momento que ela tomou a decisão de trabalhar com senso de urgência, as coisas realmente aconteceram. Então tome hoje a sua decisão de fazer as coisas acontecerem. Eu tenho certeza que vocês vão ter um crescimento maravilhoso. Tá? Para multiplicar a unidade, isso daqui foi um treinamento que eu montei para dar no Retiro em Salvador. Acho que até a Sara estava lá. E no Retiro da Heloísa, né? E o que eu faço? Às vezes as unidades pequenas não conseguem identificar 5 consultoras top na unidade. Alguém se identifica com isso? Tipo, eu não tenho 5 tops. Normalmente, pessoas que acabaram de se tornar diretoras ou diretoras que têm uma produção um pouco menor, elas não conseguem encontrar 5 tops. E daí elas desanimam, eu não tenho 5 tops para mover. Não é? Então, o que eu cheguei à conclusão aqui? Que se a gente escolhe 5 consultoras da nossa unidade, que não precisam ser tops, elas podem ser consultoras novas, elas podem ser consultoras que fazem pedidos regularmente, não necessariamente um pedido enorme, 5 consultoras. Eu vou escolher 5 consultoras para ter um início cada uma. Vocês concordam comigo que se eu chego para alguém da minha unidade e falo assim, olha, vamos trabalhar porque eu quero que você seja diretora e tal, não sei o quê. Às vezes ela vai se assustar e falar, nossa, mas é muito difícil eu ter 10 inícios e tal. Já aconteceu isso? Porque comigo acontece. As pessoas elas falam, não, mas é muito difícil. Então, em vez de mover uma e trabalhar e gastar todo o meu tempo com aquela somente, na hora que ela vira diretora, ela vai embora, leva 30 e eu fiquei lá sem mais ninguém, eu movo várias pessoas. Assim eu faço a minha base ser uma base mais forte. Tanto que até durante a minha qualificação como nacional, a minha produção não baixou por causa da minha base. Então, 5 consultoras para ter um início cada uma. Então, vamos acompanhar a minha linha de raciocínio. Se eu tenho 5 consultoras iniciando uma, eu tenho 5 sênior, ok? É difícil para uma consultora ter um início? Não. No mês 2, essas 5 que tiveram um início, eu vou sentar com elas e vou falar, olha, vocês tiveram um início e se tornaram sênior. Vamos agora ter mais 2 para você se tornar uma Red Jacket e começar a ganhar bônus?
Se ela já teve um início, já deu o primeiro passo, ela já viu que não era tão difícil quanto ela imaginava, porque eu não pedi para ela ter 10, eu pedi para ela ter 1. E agora eu chegar para ela e pedir para ela ter 2, porque ela vai aumentar o ganho dela, ela vai fazer o maior esforço para ter esses outros 2, para se tornar uma Red Jacket. E aí eu movo essas 5 para que elas se tornem iniciadoras estrelas e passem a ganhar bônus. Vocês acham que vai ser difícil você pegar essas 5 consultoras que vocês já conseguiram fazer ter um início, ter mais 2? Não vai ser difícil. Porque ela já estava empolgada em ter aqueles inícios. E eu vou pegar 5 novas, diferentes, e incentivar a ter um início. Pode até ser 5 que entraram com as outras 5. Não tem problema, eu vou escolher as consultoras que eu quiser da minha unidade. Então eu vou ter, no primeiro mês vai ter 5 novas. No segundo mês já vai ter 2 vezes 5, 10, e mais 5 vai ter 15 inícios na unidade. Vocês entenderam a linha de raciocínio? E eu vou ter 5 sênior nova e 5 novas Red Jackets. No mês 3, essas 5 Red Jackets eu vou incentivar a ter mais 2 inícios cada um. Elas vão mover para líder de grupo. E não vai ser uma coisa difícil, porque ter 2 inícios não é difícil. Eu estou dizendo 2 inícios qualificados, tá, gente? Vocês podem ter 5 inícios, se qualificar só 2, eu conto só 2. Tá? Então, essas 5 Red Jackets terão mais 2 e vão se tornar líder de grupo. As 5 que tiveram 1, eu vou trabalhar com elas para elas terem mais 2 e se tornarem Red Jackets. Entenderam? E eu vou escolher 5 outras novas, já que entrou um monte de gente na minha unidade, para ter um início e se tornarem sênior. Vocês estão entendendo esse ciclo? Como que vocês trabalham dessa forma? Com o relatório. Sabe aquele lista de consultoras? Todo mundo aqui utiliza lista de consultoras no sistema? Então vocês vão lá e vão escolher. Nossa, essa aqui fez pedido no mês passado. Ah, essa daqui é nova. Uma nova pode trazer outra nova. A gente molda ferro quente, não é? Pessoas mais entusiasmadas são aquelas mais empolgadas e são as nossas potenciais futuras iniciadoras, certo? Então é com essas que eu vou trabalhar. Você vai escolher as pessoas certas para você trabalhar. E de preferência consultoras novas ou ativas. Não tente fazer isso com consultora P. Porque aí você vai estar perdendo seu tempo, né? Porque não adianta. A consultora P você vai trabalhar, o que vai mover a sua unidade são as novas e as ativas. Ok? E eu vou escolher 5 de novo para ter, né, mais um início. Então, nesse mês, quantas já entraram na minha unidade? Façam as contas aí, gente. 5 Red Jackets vão ter mais 2 inícios. Então, vão ser 10, 20, 25. Vocês acham que uma unidade que entra 25 pessoas, a pontuação não vai aumentando? Não vai? E não é muito mais fácil trabalhar dessa forma devagarzinho do que eu pegar uma e ficar lá, me matando com essa uma para ela ter na marra 10 iniciadas? Não é? Aqui você está criando a base da sua unidade. E com certeza você vai chegar muito mais longe tendo uma base forte. No mês 4, as minhas líderes de grupo vão ter mais 3 e vão ser futuras diretoras. As minhas Red Jackets terão mais 2 e serão líderes de grupo. As minhas 5, que tiveram um início, vão ter mais 2 e se tornar Red Jacket. E vou escolher 5 novas, que não precisam ser tops, podem ser novas, para ter um início cada uma e se tornar sênior. Entenderam? Então, no meu 5º mês, eu vou ter 5 diretores em qualificação. Vocês entenderam? Foi um processo que levou 5 meses? Foi. Só que na hora que eu tiver as dicas, eu vou ter várias ao mesmo tempo. Certo? Só que eu vou ter várias sendo DIC e vou ter várias se preparando para serem diretoras. E assim eu estou construindo a minha área nacional. Porque aquelas que são iniciadas de outras iniciadas, que também estão cadastrando, vão ser as sêniores daquelas diretoras que eu estou trabalhando para se formar. Então, isso é um processo que, se você fizer todos os meses e ele for contínuo, você vai fazer com que a sua unidade cresça, com que a sua unidade se desenvolva, com que novos líderes apareçam e você vai se tornar uma diretora de sucesso. Você vai se tornar uma futura nacional, com certeza, porque vai pipocar de gente querendo carreira passo a passo. Eu sempre fui, eu prefiro as coisas de parto natural do que de cesariana. Sempre eu fui assim.
Eu e a Isabela Nova, a gente brinca que a gente é nacional de parto natural. Porque a gente trabalhava desse jeito de multiplicando. Multiplicando e não pegando uma e falando, vamos lá fazer 10 e correndo. Eu prefiro essa coisa contínua e um pouco mais lenta. E de repente desponta de uma vez. Teve ano que eu formei 7 de primeira geração no ano só, fazendo um trabalho assim, desenvolvendo elas, né? Todas da unidade. E com isso as viagens vêm, o carro vem. E é muito mais fácil você estar trabalhando, o negócio acontece de verdade. Acontece com tranquilidade. Isso que é o mais gostoso. Quem aqui não tem carro rosa? Levanta a mão. Olha, tem um monte com carro rosa, que bom. Quem tem? Quem tem? Aqui tem tipo um planejamentozinho assim para conquistar o carro rosa. Na verdade, não é para ser seguido à risca, porque cada unidade é uma realidade, cada pessoa tem as suas consultoras, mas foi a forma que eu trabalhei. Eu sempre... Pode falar. Pode. Pessoal, essa pergunta. Adorei, bem legal, mas eu queria saber, porque eu sei que eu uso hoje, tem dado certo, mas eu quero melhorar ainda mais. O que você usa para fazer despertar esse início dela? Eu uso o time Mudando Vidas e o programa Começando no Coração. O programa Começando no Coração, ele funciona da seguinte forma. Eu já vou explicar o time Mudando Vidas, tá? O programa Começando no Coração é aquele brinquinho e colar de coração, que eu vi várias diretoras usando. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas na minha área, a gente incentiva isso. A pessoa entra na Mary Kay e no meio da iniciação, se ela tiver um início, ela ganha um brinco do coração. Tá? O que é o programa Começando no Coração. Se ela tiver o segundo no mês seguinte, ela já vai ganhar o colar de coração. E se ela tiver o terceiro, ela vai ganhar o aro de 3 pedras. Eu não dou o aro de sênior. Eu só dou o aro de consultora sênior se ela for, sei lá, adventista e não tem furo na orelha, por exemplo. Tem muitas na nossa área, sim. Mas eu dou sempre o brinco de coração, o colar e o aro de 3 pedras. Tá? Então, esse programa Começando no Coração, na hora que você vai fazer o início, se você incentiva já levar ali, mostrar para aquela consultora nova, quando ela for no treinamento de novas, e falar, olha, você pode ganhar essas joias da Mary Kay. Claro que não são de ouro, mas valem ouro pelo significado que elas têm. Você explica, você faz assim, aquele... Eu reconheço o programa Começando no Coração. Hoje eu não faço reunião de unidade todas as semanas, mas eu sempre fiz. E eu reconhecia o programa Começando no Coração em cada reunião de unidade. Eu não esperava os reconhecimentos do mês. Por quê? Porque se eu estava lá na reunião e eu chamava lá na frente aquela consultora que teve início e reconhecia ela, as outras olhavam e falavam, nossa, eu quero ser reconhecida. E aí naquela semana ela também tinha um início para chegar lá e ganhar o brinco de coração. Aí as outras viam, nossa, mas o que é isso? Por que ela ganhou esse brinco? Porque ela teve um início. Ah, mas então me aguarde, semana que vem eu vou ganhar meu brinco. Pode trazer meu brinco que eu vou ganhar. Então isso incentiva, só que reconhecendo semanalmente, tá? Isso é uma coisa semanal. Se você deixa só para o fim do mês, você vai ter... Elas vão ver no mês lá e quem não for no noite de reconhecimento não vai nem ver. Então, cada semana, tá? E o time Mudando Vidas, que isso a gente tem feito, até eu passei para a minha área nacional, isso eu sempre fiz. E a primeira vez que eu fiz, que foi em fevereiro de 2011, eu tive 58 inícios na minha unidade. Na primeira vez que eu fiz o time Mudando Vidas. Como que é? Eu mandei um e-mail para toda a minha unidade dizendo o seguinte: a partir de hoje, nós estaremos fazendo eu estarei fazendo o time Mudando Vidas. Para você participar, basta que você tenha ao menos um início qualificado e você já estará participando. Tudo bem, elas não entenderam, mas eu criei um bannerzinho escrito time Mudando Vidas em cor de rosa, coloquei uma estrelinha, porque o nome da minha unidade é Estrelas do Sucesso. E cada início que tinha na unidade, eu mandava um e-mail para todas. Naquela época eu não usava Facebook. Eu mandava e-mail para toda a unidade. Parabéns a fulana de tal que está participando do time Mudando Vidas. Realmente você está fazendo a diferença. E elogiava ela um monte no corpo do e-mail. E aí eu montava um painelzinho ali com a foto dessa que teve o início e um quadradinho do time Mudando Vidas. Certo?
E no final eu escrevi assim: nós não podemos mudar o mundo, mas se pudermos mudar a vida de pelo menos uma só pessoa, então já terá valido a pena. E aí ela se incentivava. Aí a outra tinha um início, mesmo que fosse no mesmo dia, eu mandava e-mail de novo para toda a minha unidade: parabéns a fulana de tal, que também está participando do time Mudando Vidas, e não sei o quê. A foto da outra e daquela primeira que teve o início. E aí, a outra tinha: olha, eu já tive o início, me reconhece lá. Elas amam o reconhecimento desse time. Então eu reconhecia a nova participante do time Mudando Vidas no corpo do e-mail. E a foto do folderzinho que a gente faz com o logo do time Mudando Vidas. Hoje eu faço isso no Facebook, no meu grupo de unidade pessoal, porque eu acho mais prático, eu sei quem visualizou, né? Então é mais fácil, eu faço o elogio no corpo do reconhecimento ali, nas palavras, eu elogio muito a nova participante, e daí a fotinho, com a fotinho de todas as participantes do time Mudando Vida. Já teve vezes da gente fazer desafio com jantares temáticos para as participantes do time Mudando Vidas. Jantar japonês, jantar mexicano, nós fizemos japonês e italiano, tá? Então, as pessoas que participarem do time Mudando Vidas vão ter direito de participar de um jantar com a sua diretora, que pode ser macarronada, feita por vocês, qualquer coisa que custe pouco, tá? Porque o que vale é o elogio, o que vale é ela se sentir importante. Então, eu fazia isso e ajudava muito. Ah, mas e se ela for de fora? Se ela for de fora, a gente conversa com a diretora, dá ideia para que ela faça a mesma coisa, tá, né? Paga as despesas relacionadas a que ela tiver com a nossa consultora. Se não tem diretora no lugar, eu viro para ela e falo: menina, ótimo que não tem diretora, você vai ser a primeira. Olha que chique. E vou trabalhando com ela, incentivo ela a ser a primeira diretora daquela cidade que não tem ninguém, ao invés de ficar: ah, mas e agora? Não posso ser adotada. Eu, Cláudia, fui uma diretora que a minha iniciadora morava a 2.000 quilômetros longe de mim, mora até hoje com minha irmã, e não tinha diretora na minha cidade. Eu nunca participei de reunião de unidade, eu nunca tive ninguém indo comigo fazer início, eu nunca tive ninguém indo comigo fazer sessão. A minha irmã vinha para Londrina 2 vezes por ano. Claro que telefone todos os dias, né? A gente é irmã, hoje a gente se fala todos os dias. Mas eu aprendi fazendo. Errei muito, claro, né? Porque a gente quebra a cara, mas eu não aceito desculpa de pessoas que estão longe e dizerem que não conseguem crescer porque estão longe. Eu trabalho muito com elas por telefone. E aí, se elas começam a iniciar, a se desenvolver, eu vou até a cidade delas fazer um evento e treinar todas, tá? Teve uma vez uma dica que eu coloquei. Ela foi para o seminário como consultora sênior. Lá ela enlouqueceu, ficou deslumbrada. Chegou, cadastrou todas que faltavam, pediu qualificação no mês de fevereiro. E eu fui para a cidade dela, porque eu falei que quando ela tivesse 8, eu iria até a cidade dela, que é longe pra caramba, interior do Rio. Chegando lá, eu fiz o reconhecimento do brinco do coração. Gente, vocês não estão entendendo. Eu passei 5 dias na cidade dela. 5 dias. Quando eu saí de lá, ela já tinha 30 pessoas na unidade dela por causa do brinco. Todo mundo quis o tal do brinco de coração. E eu resolvi entregar no primeiro dia que eu cheguei lá. Eu reconheci as que tinham tido inícios até o momento que eu fui. E, de repente, todas começaram a ter início até o dia de eu ir embora. Tinha 30 já. Tanto que ela fechou a qualificação em 2 meses. Por causa disso, por causa do brinco de coração. Então, valorizem, é da empresa, está escrito MK no brinquinho. É uma coisa que, se você souber entregar, souber reconhecer na hora de entregar, falar as palavras certas para ela se sentir a pessoa mais importante do mundo, isso vai ter um impacto muito grande na sua unidade. Tá? Pode falar. Esse é o time Mudando Vidas. Você manda o e-mail quando o início se ativa? Ou quando não, eu mando quando ela inicia. Já entra no relatório. Quando ela inicia. Por quê? Porque daí eu, diretora, posso também fazer o trabalho para aquela pessoa se ativar. Claro que ela vai cadastrar e vai tentar ativar, mas eu, como diretora, vou ajudar a fazer com que aquele início se qualifique, tá? Daí é o meu trabalho de diretora motivar todas, porque eu ligo para as novas. Eu ligo para as novas para dar boas-vindas, para falar, saber se ela viu o aplauso, se ela viu, eu falo, na página Natal, vai estar lá informações sobre bônus para as novas consultoras. Você já viu? Teria como você pegar a sua revista aplauso agora para acompanhar o que eu estou falando? E explico para ela e tal, e ajudo ela a ativar, tá?
aqui, ó. Eu sempre trabalhei muito com estrelas. Eu sempre fui assim focada em ser diretora Estrela Esmeralda. Tá? Diretora Estrela Esmeralda é ter 20 estrelas na unidade. Então, diretora Estrela Esmeralda ganha carro. Certo? Então, o que acontece? Eu sempre foquei em ter 20 estrelas. Vamos fazer uma continha básica aqui, ó. Se eu tiver 20 estrelas no trimestre, são 3.600 pontos vezes 20. Correto? Dá 72 mil pontos. Então, você já tem 72 mil pontos do seu carro naquele trimestre, só de ter 20 estrelas. Certo? Só que vamos supor que dessas 20, 3 são esmeraldas. Então, o que eu vou fazer? Esse 3.600, que é a diferença. Eu já não tive 20 com 3.600? Para ser esmeralda não é 7.200? Então, quanto que falta? 3.600, certo? Então, eu pego a diferença aqui, ó. 3.600, que é o que falta para dessas 20, 3 ser esmeralda. 3.600 vezes 3 dá mais 10.800 pontos, certo? Então, eu tenho 72 mil pontos. Se 3 dessas 20 estrelas forem esmeralda, eu tenho mais 10.800 no trimestre. Estão acompanhando? Se 5 forem diamante, então 3.600 mais 2.400 dá os 6.000 da diamante. Então, 2.400 vezes 5 eu consigo mais 12 mil pontos. Certo? 7 são rubi. Quanto que falta de 3.600 para 4.800? 1.200. Então, 7 rubi vai ser 8.400 pontos a mais. E eu vou sabendo da onde eu vou tirar os meus pontos. Ó. O total de pontos das estrelas é 103.200 pontos. Só das estrelas. Aí falta pouco para o meu carro, não fala? Mas olha só. Eu tenho os inícios na minha unidade. Se eu fiz aquele trabalho de multiplicar a minha unidade, eu vou ter os inícios, não vou? Eu vou ter no mínimo 20 inícios na minha unidade. Então, 20 inícios na unidade vezes 600 pontos me soma mais 12 mil pontos. Tá? Por mês. Vezes 3 meses, que é um trimestre, vai me somar mais, no total, né? 36 mil pontos. Vocês viram de onde que a gente tira os pontos? Não é assim, tipo, eu vou ficar lá esperando entrar os pontos no relatório, não entrou, eu vou ficar ligando para os consultores para ver se eu consigo mais pontos de uma ou de outra. Não, é uma coisa planejada. Eu vou trabalhar para ter esse tanto de inícios na minha unidade, eu vou trabalhar para ter esse tanto de inícios pessoais, eu vou trabalhar para ter esse tanto de estrelas. Vocês entenderam? É mais fácil quando você sabe de onde tirar os pontos. É ou não é? Você se sente mais segura para trabalhar, porque você sabe aonde você tem que direcionar. Então, 5 inícios pessoais. Eu quero o meu carro, então eu vou trabalhar dobrado. Eu vou ter no mínimo 5 inícios. Porque quem quer carro corre atrás. Certo? Certo? Então, 5 inícios pessoais vezes 600 pontos vai somar mais 3 mil pontos. Só que isso em 3 meses vai dar 9 mil pontos. Então, o total de pontos por início no trimestre vai ser 45 mil, certo? Só que daí, das estrelas mais os inícios, vai somar 148.200. Quanto que falta para você fazer? Hã? Isso dá quantos pontos por trimestre para você fazer? Você precisa pagar para ganhar seu carro? Tem gente pagando. Tá? Então, a gente tem que saber da onde tirar esses pontos. Tá? Então, quando a gente sabe, a gente tem um planejamento, um plano de ação e sabe o que fazer, tudo é consequência. Então, não foca em quero carro. Não, foca em ter 20 estrelas. Foca em ter 20 inícios na sua unidade. Porque o carro é uma coisa que vai ser o semestre inteiro. Então, você tem que planejar o seu mês a mês. O seu mês a mês que vai fazer a diferença. Não adianta eu querer o carro, sonhar com o carro, fazer loucuras por causa do carro, se você não tiver um planejamento de onde você vai tirar esses pontos para o carro. É ou não é?
Às vezes, aquela consultora que nunca foi estrela, se você trabalhar com ela dia a dia, ela acaba se tornando uma das suas 20 estrelas. Ontem eu participei do Café das Estrelas da Val e uma consultora que nunca tinha sido estrela foi estrela pela primeira vez. Eu achei aquilo lindo, ela fazia 300 pontos. Ela foi coroada, aliás, né? Então, são coisas assim que a gente precisa aprender, que nem sempre nossas consultoras top vão ser top para sempre. Então, a gente tem que enxergar todas as consultoras da nossa unidade. Porque às vezes tem uma lá que está com uma placa enorme escrito "me olhe", e você nem olha porque ela só faz 600 pontos. Só que às vezes aquela pessoa bem trabalhada vai ser a sua consultora top futuramente, vai ser a sua futura diretora. Certo? Então vamos dar atenção para o nosso relatório de maneira a enxergar de onde vocês podem tirar. Isso tudo que eu falei, gente, vai passar muito de 148 mil aqui. Por quê? Porque eu não contei aquelas consultoras que fazem pedidos, mas não são estrelas. Certo? Que tem muitas que fazem pedido e não são estrelas, não é? Só que tudo isso só vai funcionar se você antes aplicar aquela parte de multiplicar a sua unidade. Porque uma unidade que não entra pessoas, vocês me desculpem, mas é uma unidade que faz assim. Se está entrando 10 para cima, sua unidade está em crescimento. Se está entrando 7, sua unidade está estacionada. Se está entrando menos de 7, sua unidade está em declínio. Então, nós precisamos ter gente nova. As consultoras novas são o oxigênio da nossa unidade. São elas que fazem a nossa unidade crescer e se desenvolver. E eu falo isso e vou repetir isso para sempre. Consultora nova, se não estiver entrando na sua unidade está estacionada. Não tem como você ganhar carro rosa, viagem, se você não tiver uma unidade em crescimento. Tá? Vamos falar de viagem agora, que eu coloquei algumas fotinhas das minhas viagens. Não tem segredo, porque se você fez tudo aquilo que eu falei, de multiplicar a sua unidade, movendo na carreira, até ela se tornarem DICs, porque a Maricele está aqui para não me deixar mentir, para a diretora top ganhar uma viagem, ela no percurso ela acabou formando alguma diretora descendente, porque a unidade quando cresce muito, a tendência da unidade que está bufando de gente é estar desenvolvendo novas líderes, está saindo gente. É igual uma área nacional quando começa a crescer muito, ela está desenvolvendo novos diretores nacionais, porque se não tem unidade que você tem lá, sei lá, 500 pessoas e nenhuma está crescendo na carreira, não existe, a não ser que você cadastrou 500 diretas, não é? Então, se você tem uma unidade muito grande, é porque as pessoas na sua unidade estão cadastrando. E se tem pessoas cadastrando na sua unidade, você tem pessoas se tornando diretoras. Correto? E se você tem pessoas se tornando diretoras, trabalhando ali, crescendo, você vai conquistar a viagem das diretoras top. Tá? Eu vou compartilhar com vocês que no ano de 2009, eu me tornei diretora em dezembro de 2008. E então, em 2009 foi meu primeiro ano como diretora. E eu ganhei meu carro rosa e, nossa, descansei, né? Ganhei meu carro rosa, atingi uma meta que eu queria. Só que daí, eu fiquei tanto, eu queria tanto ganhar o carro rosa que eu nem fiz conta para saber da viagem internacional, que na época era para a Austrália. Eu não existia na Mary Kay, eu era irmã da Josiane Dias. Eu não era Cláudia Dias, eu não tinha nome dentro da empresa. Todo mundo que me apresentava, essa daqui é a irmã da Josiane Dias. Meu nome é Cláudia. Né? Porque eu não tinha nome, eu era irmã da Josiane Dias, porque ela era uma diretora top. E quando eu fui ver que eu perdi a viagem internacional das diretoras top para a Austrália por 20 mil pontos, e eu não tinha me dado conta disso, porque eu nunca pus na minha cabeça que eu poderia ser uma diretora top. Eu era irmã da Josiane Dias, né? Então eu tinha ganhado meu carro e eu já estava feliz da vida. Mas quando eu descobri naquele seminário que eu não ganhei a viagem por 20 mil pontos, gente, eu enlouqueci. Eu falei, a partir de hoje, eu não admito perder nada que essa empresa quer me oferecer. Porque eu perdi por burrice, por não ter olhado. A Josi olhou, só que ela falou, Cláudia, você é tão perfeccionista, tão detalhista, né, que se eu falasse para você, você ia morrer de depressão. Porque você ia ver que não tinha conseguido, porque assim, faltou 20 mil pontos depois do fechamento de dezembro.
né? Então, se eu tivesse puxado um pouco mais o ano todo, eu teria conquistado com certeza, mas eu não acreditava no meu potencial e na minha capacidade de ser uma diretora top. Quando eu descobri ali, eu falei, não, eu saí do seminário decidida que naquele ano eu ia ganhar a viagem, que no caso era para Praga. E eu trabalhei tão focada nas minhas estrelas, que a Heloísa sempre fala para trabalhar com estrelas, e eu trabalhei tão focada nas minhas estrelas, que eu não só conquistei a viagem das diretoras top, como minha unidade foi entre as top 10 do Brasil. No ano seguinte, eu fui em Madrid e Lisboa, e eu queria demais ganhar Lisboa, porque meu pai era nascido lá, e eu queria demais conhecer o lugar onde ele nasceu, porque quando ele faleceu eu tinha só 5 anos e eu nunca tive a oportunidade de conhecer Portugal. E eu queria demais ganhar Lisboa. Então eu decidi que eu ia ganhar Lisboa. Eu trabalhei tão focada em ganhar Lisboa, que naquele ano eu acabei formando várias diretoras. Por quê? Porque minha unidade foi crescendo, eu trabalhei tantos inícios na unidade, que eu acabei, que foi o ano de 2011, que eu fui para Praga em 2010. Que eu acabei ganhando Madrid e Lisboa. E novamente nós ficamos entre as 10 do Brasil. Por quê? Porque eu foquei nisso daqui, ó, em inícios, em multiplicar a minha unidade, em fazer a minha unidade ter uma base. Tá? Então é muito importante você ter uma unidade com base. Não adianta você ter lá 30 consultoras e querer formar uma diretora descendente se você não tem unidade para isso ainda. Você tem uma forte. Aí você forma ela sai, não sobrou ninguém. Sua unidade despenca. Então você tem que trabalhar para formar a sua base de consultoras. Porque daí as diretoras vão pipocando, vão aparecendo. Então por isso que eu falo em você multiplicar sua unidade com várias pessoas, né? Trabalhar com várias, virar isso um ciclo. Por cada nível de carreira, que na hora vai demorar um pouquinho mais, vai, mas na hora que também chegar a hora de colocar a DIC, gente, vai entrar um monte de uma vez. Tá? E você, na hora que sair uma diretora nova, você está com aquele ciclo crescendo e você está mantendo uma base na sua unidade a ponto de você estar em qualificação para nacional no trabalhar sua unidade e fazer 50 mil. Tá? Então, vamos trabalhar focadas nisso, de multiplicar a unidade e formar a diretora. Então, isso daqui vai trazer a viagem para vocês. Tá? Quando uma consultora entrar em qualificação, você trabalha uma da futura unidade dela, porque é assim, quando você tem uma DIC, você ajuda a sua DIC, certo? Você não faz por ela, mas você orienta, dá as diretrizes, você treina ela para que ela possa, né? Se você trabalha com a sua DIC para ela ir fazendo o mesmo ciclo que você fez, de multiplicar a unidade, de trabalhar dessa forma dos inícios, porque eu falo que mais vale na sua consultora 3 Red Jackets do que 50 diretas. Por quê? Porque se você tem 50 consultoras na sua unidade e 50 são diretas, sabe o que isso significa? Que ninguém trabalha na sua unidade com carreira. Só você. Então é preferível você ter 3 Red Jackets, não é? E 40 pessoas do que ter 50 diretas. Claro que o bônus de diretas é maior. Amém se eu tiver 50 diretas. Mas eu preciso ter na minha unidade pessoas se desenvolvendo. Porque isso significa que a minha unidade está crescendo. Tá? Porque uma unidade de crescimento, ela tem sim consultora sênior, budget, líder de grupo. Eu avalio mensalmente, Maricele, que é nova nacional agora, eu avalio mensalmente a unidade das minhas consultoras, através do lista de consultoras, para ver quantas estão movendo em cada unidade. E depois eu entro em contato com elas e falo, olha, na sua unidade você tem tantas diretas, é muito pouco, seu bônus foi de 4%, de 6%, de 8%. Você tem poucas iniciando, na sua lista de consultoras lá de pessoas que estão iniciando, tem só 2 pessoas, isso é muito pouco. Você tem que trabalhar para ter mais red jackets. Tá? Então, nesse lista de consultoras, vocês vão avaliar no relatório de vocês, e se tiver menos de 10 pessoas ali, é para ontem que vocês têm que trabalhar mais pessoas movendo na carreira. Porque é dali que vocês vão tirar pessoas para serem diretoras e vocês se tornarem nacionais. Tá? E daí, quando uma coloca em qualificação, se você quer ser nacional rápido, já vê alguma da unidade dela para colocar em qualificação assim que ela virar diretora. Aí você já forma uma diretora sênior. Porque a maior dificuldade para a gente se tornar nacional, para mim, foi ter diretora sênior. Diretora de primeira geração, para mim, era uma bênção. Foi super tranquilo.
Agora, sênior para mim foi difícil, porque não dependia da minha liderança. Então, quando não depende da nossa liderança, é mais difícil. Aí vocês têm que já trabalhando, enquanto ainda estão na sua unidade, já ir preparando uma para despertar nela a carreira, para ela também ser uma diretora depois, tá? Isso vai começar a formar a sua área nacional, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Eu. Peraí, deixa eu só ler essa frase que você pergunta. Mudanças exigem coração. Cada uma de vocês tem o poder de fazer qualquer coisa que sonhar. Está dentro de você tudo o que você precisa para ser quem você quiser ser. Tá? Quem que tem pergunta? Tá. Que tipo de choque de realidades você dá na diretora que precisa de estar pela... Enfim, ela precisa. Eu já dei um choque de realidade. O que eu faço a mais? Qual o segundo choque de realidade eu posso dar dela para ela iniciar a unidade que ela está na mão dos três e ela não está iniciando? Primeira coisa, você pergunta, você quer? Você quer realmente esse negócio? Se ela falar pra mim que ela quer, eu falo pra ela, então tá, se você realmente quer, você vai fazer o que eu vou dizer. Porque se você não fizer o que eu vou dizer, eu vou entender que você não quer. E eu dou uma meta pra ela, ó, esse mês você vai iniciar 5 pessoas. Entendeu? Primeiro eu vejo se ela está passando por algum problema, né? Porque às vezes a diretora dá uma enfraquecida, vocês que têm diretores ascendentes, procure saber o que está se passando. Às vezes ela está com algum problema sério que ela não te contou. Então procure saber. Por isso que é bom a gente ter uma unidade com uma base sólida, porque se um dia a gente passa por qualquer problema, pelo menos 22 mil, 30 mil, 40 mil a gente faz, se você tiver uma unidade bem grande, bem forte, uma base boa, tá? Então, eu faço isso. Eu não, em vez de dar uma coisa, um choque de realidade, eu sento com ela e falo, qual que é o seu sonho? O que você quer de Mercury? O que você espera de conquistar nessa empresa? E a partir do momento que eu descubro o sonho dela, eu consigo trabalhar focada naquilo. Então, quanto custa o seu sonho? O seu sonho custa tanto. Então, o que nós podemos fazer? Eu faço ela pensar e ela tomar decisões e colocar no papel de acordo com o que ela quer. E aí ela tá, aí eu vou estar, como eu sei o sonho dela, eu vou estar me permitindo cobrar ela. Então agora eu vou pegar no teu pé. Se eu sei o que você quer, eu sei qual que é o seu sonho, eu vou pegar no seu pé. Tudo bem? Ela vai falar, por favor, faz isso. Normalmente elas falam. Tem pessoas que precisam de chefe, gente, infelizmente. Nosso trabalho a gente não tem chefe. Mas tem pessoas que precisam de chefe, que precisam de alguém que fala, menina, vai lá fazer isso. E como que a gente faz isso sem estar passando por cima? Perguntando para ela, o que você espera? Qual que é o seu sonho? O que você espera de mim? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos recuperar a sua unidade? Porque eu acredito demais no seu potencial. Só que você precisa acreditar também. Então, às vezes, o que falta é elevar a autoestima dela, fazer ela se sentir importante e poderosa. Às vezes, isso é o que falta. A pessoa vê que aquela diretora dela está se importando realmente com ela. E fala, nossa, ela se importa comigo, ela me valoriza. Entendeu? Porque eu tenho diretoras que muitas vezes elas trabalhavam mais para não me decepcionar. Por quê? Porque elas sabiam o tanto que eu acreditava no potencial delas, então elas não podiam me decepcionar. E com isso elas cresciam. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Ninguém mais tem perguntas? Então tá bom. Muito obrigada, meninas. Eu espero que todos vocês façam esse trabalho de multiplicar a unidade. Ele é muito simples. E depois que isso se torna um ciclo, vocês vão ver que a unidade de vocês vai crescer muito, vai se desenvolver muito. Vocês vão ver as conquistas aparecendo assim, aos poucos. Não adianta você sonhar em ser uma diretora nacional se antes você não sonhar em ser uma diretora sênior. Não adianta você querer um carro cor-de-rosa se antes você não tiver unidade para manter esse carro depois. Não é? Então, sonhem com outras coisas, que as coisas maiores vão acabar aparecendo. Vejam por onde vocês podem conquistar aquele sonho maior que vocês têm. E comece do primeiro passo. Comece do início. Tá? Pode falar. Então, eu quero agora agradecer, porque eu achei que foi uma visão ampla. E muitas vezes a gente quer fazer muito, né? E às vezes não sabemos por onde começar. E obrigada por isso. E podemos usar?
Devem usar. A gente está aqui para isso, para compartilhar. Eu acredito que a união faz a força. E se a gente puder sempre estar somando os conhecimentos, se envolvendo todo mundo, nós somos uma grande família Mary Kay. Não existe esse negócio de área tal. Eu acredito que todas somos a área Mary Kay, né? Então todas somos irmãs diretoras. Então se você tem uma ideia maravilhosa que funciona para você, compartilhe, sabe? Porque eu acredito muito que a outra pessoa saber uma coisa boa não vai atrapalhar o seu negócio, porque nós somos independentes, o sol brilha para todo mundo, tá? Então eu deixo um recado aqui de coração, que eu desejo para cada um de vocês o dobro de todo o sucesso que eu já tive dentro dessa empresa. Acreditem, nunca pensem que vocês não são diretoras tops. Olhem no espelho todos os dias e repitam: eu sou uma diretora top. Finge que tá, que fica, né? Então, não desistam nunca e nunca pensem que você não é boa o suficiente para fazer alguma coisa. Nunca percam uma viagem por 20 mil pontos. Não vale a pena. E tudo que a Mary Kay quiser dar para vocês, gente, vocês podem. Buenos Aires, nossa, já foi. Bariloche. Vocês podem conquistar a viagem para Toscana, por que não? Basta que vocês acreditem e foquem em multiplicar a unidade de vocês. É tão simples em enriquecer vida, gente. A gente só tem que falar do nosso negócio para várias pessoas, né? Então, foquem e tenham dentro de vocês o desejo sincero de enriquecer a vida da outra pessoa, porque ela vai perceber isso. Se você olhar uma pessoa como um cifrão, como uma consultora que vai trazer crescimento financeiro para a sua unidade, ela vai sentir. Agora, se você tiver o seu coração puro, querendo realmente que aquela pessoa cresça, se desenvolva e se torne uma pessoa de sucesso, com certeza Deus vai te abençoar muito, você vai ter muito mais sucesso do que vocês imaginam. Muito obrigada. Tragam todas as consultoras de vocês na parte da tarde. Nós vamos ter aulas incríveis, tá? Obrigada, Maricele, mais uma vez. Obrigada, meninas, por vocês terem organizado aqui. Eu estou muito, muito orgulhosa de vocês. E eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muitas coisas juntas. Tá? Conte comigo o que você precisar, qualquer coisa. Eu não tenho muita experiência, né? Mas estou aqui crescendo e a gente vai crescer muito juntas nesse estado. Tenho certeza que vai ter muitas nacionais. Um dia nós vamos ter que encher essa sala só de nacionais, né? E não vai ter lugar para estacionar tanto carro cor-de-rosa, se Deus quiser. Obrigada de coração e até a tarde. Qual que é o horário da tarde?